Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 1.12 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao exercício. Entre dois reservatórios mantidos em níveis constantes, encontra-se uma máquina hidráulica instalada em uma tubulação circular com área igual a 0,01 metro quadrado. Para uma vazão de 20 litros por segundo entre os reservatórios, um manômetro colocado na seção B indica uma pressão de 68,8 kN por metro quadrado e a perda de carga entre as seções D e C é igual a 7,5 metros. Determine o sentido do escoamento, a perda de carga entre as seções A e B, o tipo de máquina, bomba ou turbina, e a potência da máquina se o rendimento é de 80%. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é separar essas perguntas em itens, ok? Então o primeiro item é o sentido do escoamento, tá? É isso que ele pergunta para a gente, sentido do escoamento. A gente pode ter água saindo do reservatório A e indo para o outro reservatório no ponto D, ou vice-versa, em função do tipo de máquina. Algumas coisas não tem como acontecer, por exemplo, não tem como a água sair do reservatório que está no ponto D e a máquina ser uma turbina, né? Esse tipo de situação não é possível. Se for uma turbina, o único sentido possível é do ponto A para o ponto D. Mas a gente pode ter uma bomba e saindo do A e indo para o D através de uma bomba, ou saindo do D e indo para o A utilizando-se uma bomba também. Para a gente descobrir o sentido do escoamento, a gente precisa trabalhar com a carga hidráulica, com o conceito de carga hidráulica, e lembrando que eu sempre tenho perda de carga hidráulica no sentido do escoamento, tá certo? A gente tem uma informação a respeito do ponto B, né? Ele fala aqui que a pressão no ponto B é de 68,8 kN por metro quadrado. Ele também fala que a perda de carga entre D e C é de 7,5. Só que nesse caso, a gente não tem como saber se o sentido é de D para C ainda ou é de C para D. O que a gente sabe é que, independentemente do sentido, a perda de carga que existe nesse trecho é de 7,5 metros. Para a gente poder trabalhar comparando a carga hidráulica em dois pontos, a gente tem que escolher um ponto que a gente tenha as informações possíveis. E nesse caso, esse ponto é o ponto B, tá? Nós conseguimos calcular a carga hidráulica no ponto B. Por quê? Porque nós temos a pressão no ponto D, nós temos a cota, né? Isso aqui é uma simbologia utilizada muito em desenho técnico, indicando que a cota em todos os pontos, no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D, é zero, que é o 0,0. Então nós temos a cota, a carga de posição no ponto B, nós temos a carga de pressão, 68,8 kN por metro quadrado, e como o exercício fornece a vazão e também fornece a área da tubulação, nós conseguimos calcular a velocidade. Nesse caso, a velocidade ela vai valer em todos os pontos da tubulação, inclusive para o ponto B. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a velocidade, porque através dela a gente consegue calcular a carga cinética, tá? Então, a gente sabe que a vazão fornecida pelo exercício é de 20 litros por segundo, o que dá 0,02 metros cúbicos por segundo. Temos a área também da tubulação, essa área é igual a 0,01 metros quadrados, tá? Para a gente descobrir a velocidade, nós vamos utilizar essa equação. Vazão é igual a área vezes velocidade. Substituindo os valores aqui, ó, 0,02, tá? É igual a 0,01 vezes a velocidade.
velocidade. Vou passar o 0,01 para lá, dividindo, e aí nós vamos obter que a velocidade é igual a 0,02 dividido por 0,01. E aí a gente consegue descobrir que o valor da velocidade é de 2 metros por segundo. Vamos agora calcular a carga hidráulica no ponto B. A carga hidráulica no ponto B é igual a VB ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética do ponto B, mais EB, carga de posição no ponto B, mais PB sobre gama, carga de pressão no ponto B. Então, VB ao quadrado sobre 2G, 2 ao quadrado, dividido por 19,6, mais 0, tá? Mais 68,8 vezes 10 à terceira, dividido por 9,8 vezes 10 à terceira. Esse 10 à terceira aqui eu cancelo com esse, tá certo? Aí eu vou ter aqui 2 ao quadrado, 4, dividido por 19,6, isso aqui dá 0,20, tá? Mais 68,8 dividido por 9,8, isso vai dar 7,02. Portanto, a carga hidráulica do ponto B é 7,22 metros, ok? Lembrando que eu escolhi o ponto B porque não era possível eu obter esse tipo de informação da carga hidráulica no ponto C. No ponto A e no ponto D eu consigo obter indiretamente a carga hidráulica por meio do reservatório, tá? Então aqui é o seguinte, eu preciso agora comparar a carga hidráulica do ponto B com a carga hidráulica ou do ponto D ou do ponto A. Do ponto D eu não posso comparar porque existe uma máquina entre o ponto B e o ponto D, qualquer que seja o sentido do escoamento, de D para B ou de B para D. Como eu ainda não sei o tipo de máquina, eu não consigo fazer essa comparação ainda, porque o que eu quero saber é o sentido do escoamento. Então eu vou comparar a carga hidráulica do ponto B com a carga hidráulica do ponto A. Então eu vou considerar um ponto aqui dentro do reservatório, aqui no ponto A, e é importante mencionar que o exercício fala que o reservatório é mantido em nível constante. Então significa que não existe velocidade vertical no reservatório para baixo. E eu posso, inclusive, desprezar a carga cinética dentro do reservatório, que é sempre um valor muito pequeno. Nesse caso, nem vai existir, porque o reservatório se mantém em nível constante. Então, a carga hidráulica do ponto A vai ser o VA ao quadrado sobre 2G mais EA mais PA sobre gama, ok? A velocidade não existe, então esse valor aqui da carga cinética é zero. A carga de posição é zero, né? Então, este valor aqui também é zero. Portanto, o que sobra é a carga de pressão, tá? Então, é importante, nesse caso, a gente fazer esse tipo de consideração, que muitas vezes a carga hidráulica de um reservatório, quando a gente considera um ponto no fundo do reservatório, a carga hidráulica armazenada ali é a própria carga de pressão. Nesse caso, eu tenho dois reservatórios mantidos abertos em contato com a atmosfera. Então eu posso trabalhar com pressões efetivas. O que significa isso? Na prática, eu vou desconsiderar a pressão atmosférica. E a única pressão que eu vou considerar é a carga de pressão advinda da coluna d'água no reservatório. Porque se eu for considerar a pressão atmosférica, a mesma pressão que atua aqui sobre esse reservatório também atua nesse aqui, qualquer que seja o sentido do escoamento.
e a máquina hidráulica. Então, nesse caso, nós não vamos considerar a pressão atmosférica, tá certo? Nós vamos trabalhar com pressões efetivas. Portanto, a carga hidráulica do ponto A é apenas a carga de pressão do ponto A, que é a altura da coluna d'água. Nesse caso, o valor da carga hidráulica, portanto, vai ser 10 metros. Agora, com o valor da carga hidráulica do ponto A e da carga hidráulica do ponto B, eu consigo descobrir o sentido do escoamento, porque entre A e B não há nenhuma máquina. Como a carga hidráulica no ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B, então eu já sei que o sentido do escoamento é de A para B, de B para C e de C para D, né? Um sentido contínuo aqui. Então eu posso responder assim na letra A, que o sentido do escoamento é de A para B, tá? A traço B, pois a carga hidráulica do ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B. Lembrando que você precisa sempre provar a sua resposta. Esse exercício eu costumo colocar às vezes em algumas provas, o aluno aponta apenas o sentido do escoamento, mas não mostra o motivo que fez esse sentido do escoamento ser deduzido. E a gente descobriu isso porque a carga hidráulica do ponto A é maior que a carga hidráulica do ponto B e sempre há perda de carga no sentido do escoamento. Na letra B, ele pede a perda de carga. Então, olha aqui, ó. Ele fala que assim, determine o sentido do escoamento, já determinamos. A perda de carga entre as seções A e B, tá? Então, o sentido do escoamento já foi determinado. O que a gente vai determinar agora é a perda de carga entre as seções A e B. Tá? Então, a perda de carga hidráulica entre as seções A e B é a carga hidráulica de A menos a carga hidráulica de B. E aí nós temos 10 menos 7,22, ok? Isso dá 2,78 metros, tá? Na letra C, ele está perguntando o tipo de máquina, bomba ou turbina. Como nós já sabemos o sentido do escoamento, a gente, por meio da carga hidráulica do ponto D, que está aqui, nós conseguimos calcular a carga hidráulica no ponto C, tá? Por que a gente vai calcular a carga hidráulica no ponto C? Porque aí nós vamos ter a carga hidráulica no ponto B, imediatamente antes de entrar na máquina, e nós vamos ter a carga hidráulica no ponto C imediatamente após sair da máquina. E aí, comparando a carga hidráulica, a gente vai conseguir descobrir se isso é uma bomba e está acrescentando energia ao fluido, ao escoamento, ou se é uma turbina que está retirando energia do fluido, que no caso é a água. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui na letra C? A gente sabe que a carga hidráulica do ponto D, que é aqui no reservatório, ela é o mesmo raciocínio que já foi utilizado para o ponto A. Ela é a carga de pressão no ponto D. É o PD sobre gama, que nesse caso é igual a 2 metros. Ok? Como a gente sabe que o sentido do escoamento é de C para D, então eu posso escrever assim, carga hidráulica no ponto C é igual a carga hidráulica no ponto D, mais a perda de carga hidráulica entre C e D. Lembrando que o lado que eu somo a perda de carga é sempre no sentido da menor perda. Como o sentido do escoamento é de C para D, então a carga hidráulica do ponto C é maior que a carga hidráulica do ponto D. Por quê? Porque de C para D, não importa o tipo de máquina, aí ele volta a perder carga, seja turbina ou seja uma bomba. Então aqui de C para D, eu tenho novamente perda de carga, tá?
Então, a carga hidráulica do ponto C é igual à carga hidráulica do ponto D mais a perda de carga entre C e D. Então, a carga hidráulica do ponto C é igual à carga hidráulica do ponto D, que é 2, mais a perda de carga entre C e D, que é 7,5. Portanto, a carga hidráulica no ponto C é de 9,5 metros, ok? Agora é o seguinte, a gente vai comparar a carga hidráulica aqui no ponto B com a carga hidráulica aqui no ponto C. Tá? Então, vamos escrever os valores aqui. A carga hidráulica do ponto C é 9,5. A carga hidráulica do ponto B é 7,22 metros. Observando essas duas cargas hidráulicas, a gente consegue concluir que a água sai da máquina com mais energia do que ela entra. Ela está entrando na máquina com carga hidráulica de 7,22 metros e ela está saindo da máquina com uma carga hidráulica de 9,5 metros. Então a resposta aqui seria a seguinte, ó, é uma bomba, tá? E aqui a resposta é um pouquinho maior do que a resposta que a gente utilizou na letra A. É uma bomba, pois a carga hidráulica de C é maior que a carga hidráulica de B e o sentido é de B para C. Eu preciso pôr o sentido, porque se fosse no sentido contrário, ainda que essa situação seja impossível por causa do nível do reservatório, se fosse no sentido contrário, esquecendo do reservatório, aí a gente teria uma turbina e não uma bomba. Então, é uma bomba, pois a carga hidráulica do ponto C é maior que a carga hidráulica do ponto B e o sentido é de B para C. Na letra D, ele pede, ó, ele fala assim na letra B, a potência da máquina se o rendimento é de 80%. Tá? Como é uma bomba, nós vamos utilizar a fórmula para o cálculo da potência de uma bomba, que é essa aqui, ó, gama QH dividido por N. Tá? Essa é a fórmula que a gente utiliza para o cálculo da potência de uma bomba. Esse H é o HB, que é a carga hidráulica fornecida pela bomba. Como que a gente calcula esse HB? Esse HB ele pode ser calculado pela carga hidráulica na saída da bomba menos a carga hidráulica na entrada da bomba. A carga hidráulica na saída da bomba é o ponto C e a carga hidráulica na entrada é o ponto B. Então isso aqui viraria HC menos HB, tá? Que vai ser 9,5 menos 7,22, ok? Então, a carga hidráulica fornecida pela bomba, tá? Ela vai ser igual a 9,5 menos 7,22. Isso é igual a 2,28 metros, ok? Agora é só nós substituirmos os valores aqui no cálculo da potência. O gama é o peso específico da água, 9,8 vezes 10 à terceira, vezes a vazão é 0,02 metros cúbicos por segundo, vezes 2,28, dividido por 0,8, que é o rendimento. Tá? Vamos agora fazer esta conta aqui, ok? Então, na parte de cima, no numerador, 9,8 vezes 1.000, tá? 9.800, vezes 0,02, 196, vezes 2,28.
28. Então, isso deu 446,88. Então, 446,88 dividido por 0,8. Isso deu 558,6 watts, tá? Então, 558,6 watt, watt é a unidade de potência, significa joule por segundo, tá? Então, essa é a potência da bomba. Se a gente quisesse, a gente poderia também converter e calcular a potência da bomba em cavalos. Então, lembrando aqui que 1 kW é igual a 1,36 cavalo. Então, nesse caso, a potência da bomba seria 0,558, né, ou arredondando para 559 kW, se eu fosse converter em watt. E aí poderia multiplicar por 1,36 cavalo por quilowatt para obter o valor da potência da bomba em cavalos. Então, nesse caso, nós teríamos aqui vamos fazer a conta aqui. A gente tem 0,559 vezes 1,36. Isso dá 0,76 cavalos. Então, seria uma outra forma de calcular a potência da bomba, 0,76 cavalos. Tá? Então, este era o exercício 1.12. Demorou um pouquinho, porque é um dos últimos exercícios do capítulo 1, um exercício um pouco mais elaborado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo exercício.